Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre Deltarune, cara, esse jogo maravilhoso que é a continuação oficial de Undertale. Por enquanto a gente só tem o capítulo 1, né, galera, mas eu já joguei já e tem várias teorias que estão englobando esse jogo aí. Algumas eu bolei aqui da minha cabeça, algumas eu já vi outros youtubers fazendo, né? Então eu queria agradecer o Gus que me recomendou esse jogo, que o jogo tá muito bom, apesar de ser só uma demo, como eu falei, só tem o capítulo 1. Mas é uma demo bem longa, ela tem uns 3 horas e pouco de jogabilidade, então dá pra se divertir bastante. E é a continuação oficial do Toby Fox, mano, entendeu? O que rola, né? A gente não sabe ainda se o jogo se localiza antes, depois ou durante Undertale, em algum tipo de universo paralelo, né? Mas tem provas aqui de que o jogo não pode se passar antes e nem depois, né? O que rola? Começando aqui pela parte da Undine e da Alphys, né? As duas não se conhecem. Então, isso significa que o jogo pode ser antes? Quer dizer, o Senso também não conhece a Toriel, né? Ele passa a conhecer a Toriel depois no final da demo, mas ele não conhece o seu personagem, que é o Chris, né? Que é tipo o Chara, é idêntico ao Chara, né? E a primeira impressão que eu tive do jogo é que ele tava se passando antes. Eu falei assim, pô, não, a gente tá jogando com o Chara, né? Tem a Toriel aí. E tipo, a Toriel cuidando do Chara, o Asriel tá vivo ainda, então se passa antes, não tem dúvida quanto a isso. Só que aí depois as dúvidas começaram a bater, porque eles não estão no subterrâneo. E os monstros foram aprisionados no subterrâneo. Naquela época, quando o Chara caiu no subterrâneo, né? O Chara, e eu me refiro a Chara e Frisk como meninos, tá? Só pra galera não comentar, Chara é menino, Frisk é menino, não sei o que. Não, o Toby Fox falou que não tem gênero, né? Que é a pessoa que decide o gênero, então eu vejo os dois como menino mesmo, que eu acho que parece mais. Então o que rola? É isso, cara, eles não estão no subterrâneo. Isso vai totalmente contra a história de Undertale, entendeu? Em Undertale eles sempre estiveram no subterrâneo. O Chara caiu no subterrâneo, ele foi criado ali junto com Asriel e tudo no subterrâneo. Então eles estão fora do subterrâneo, eles estão do lado de fora. Isso significa que a guerra dos monstros com os humanos nunca aconteceu. Só que uma coisa me deixou encucado, só tem monstros nesse mapa, você não consegue encontrar nenhum outro humano. O único humano que tem nesse jogo é o Chris, que é o protagonista, né? Aí fica aquela questão no ar, né? Se não tem nenhum humano, o que aconteceu com os humanos dessa linha do tempo? Entendeu? E se os monstros estão fora do subterrâneo, o que aconteceu com essa linha do tempo? A dimensão do subterrâneo que tem lá nesse jogo, né? Que eles caem é totalmente diferente. Você encontra personagens novos, né? O Rei do Subterrâneo, que é o pai do Lancer, que é uma coisa que, tipo, é totalmente diferente do que a gente viu em Undertale, né? O Rei do Subterrâneo era o Asgore. Então, até esse ponto, eu afirmo que não pode se passar antes, porque tem muitos acontecimentos totalmente diferentes de Undertale, entendeu? Então, a gente fala assim, isso passa depois então, né? Porque eles foram pra fora, eles saíram ali do subterrâneo, entendeu? E deu tudo certo, eles ficaram ali na superfície e viveram como monstros felizes ali na superfície. Não, porque Alphys e Undine não se conhecem, então não tem como ser depois. Entendeu? Provavelmente vai ser sim um universo alternativo, cara, um universo em paralelo aí ao Undertale. Mas vale lembrar que, na minha opinião, né, esse universo ele se localiza um pouco à frente no tempo, não no espaço, tá? O espaço é totalmente diferente, é um novo universo. Mas temporalmente falando, ele se localiza um pouco à frente do universo de Undertale. Aí você fala assim, mas se ele se localiza à frente, como que Alphys e Undine não se conhecem? Justamente por causa disso, porque é um universo paralelo. Então passou o período todo de Undertale ali sem elas se conhecerem, entendeu? Então o que rola? Eu acho que é um pouco à frente porque o Chara, né, que é o Chris, que é o personagem principal ali que a gente tá jogando, ele tá um pouco mais alto. E a maioria dos sprites tá igual. Tipo, a Alphys tá da mesma altura, o Samus tá da mesma altura, entendeu? É o mesmo sprite que o Toby Fox reutilizou o mesmo sprite do primeiro jogo. Ele só mudou o sprite do protagonista, que, na minha opinião, ele mudou justamente por causa disso, pra dar um ar assim de adolescente pro personagem, entendeu? Pra parecer que ele tá um pouco mais velho. Então, galera, no tempo ele se localiza um pouco à frente. Tanto é que a gente tem aí um personagem que possivelmente pode ser o Monster Kid, né? Um pouco mais velho, já adolescente ali. Então no tempo ele tá um pouco à frente, mas não necessariamente no espaço. Ele é um universo aí paralelo, um universo alternativo. Porém, essa linha do tempo, esse universo, ele pode ter começado a surgir com o final da Rota Genocida de Undertale. E já vou explicar isso aqui, né? Todo mundo sabe que no final genocida de Undertale, né, o Chara fala que vai rebutar aquela linha do tempo, vai destruir aquela linha do tempo e vai pra próxima.
Então, considerando que o Chara obteve o poder máximo ali daquela linha do tempo, ele poderia rebutar o universo da maneira que ele quisesse, né? Vamos supor que ele conseguiu ali ter acesso ao Gaster, por exemplo, e ele conseguiu obter o poder suficiente para rebutar uma linha do tempo inteira e criar a linha do tempo que ele quisesse. Mas aí fica a questão, por que ele criaria uma linha do tempo tão feliz como é a linha do tempo de Deltarune, né? Uma linha do tempo que tá tudo direitinho ali, não tem nada de ruim acontecendo, tá tudo feliz. Justamente porque o Chara é um genocida, ele vai querer matar todo mundo, então ele quer acabar com a vida das pessoas, né? Tá tudo feliz ali, então ele vai querer acabar com a vida das pessoas da pior maneira possível. Porém, nessa rebutagem de timeline, de linha do tempo, ele pode ter causado um sério problema, que é a fusão, né, de várias características de várias linhas do tempo. Por exemplo, se os monstros estão na superfície, aonde estão os humanos, entendeu? Isso é uma característica que talvez pode ter se perdido nessas linhas do tempo. Então, outra coisa que eu também fiquei bem atento, né, a respeito disso, foi o fato do Chara no subterrâneo ele ficar com uma coloração um pouco mais azulada ali, né, azul e vermelho, que lembra bastante também as cores do Frisk, né? Da roupa do Frisk, aliás, né? O Frisk em si ele é amarelo. Mas lembra bastante as cores, então eu acredito que ele vai ter um sério problema de controle, né? Na superfície ele vai ser o Chara, só que quando ele for pro subterrâneo ele vai virar o Frisk. Então talvez ele tenha esse problema de dupla personalidade, tanto é que ele arranca a alma do corpo dele, como se aquela alma estivesse causando aflição a ele. Entendeu? Acho que naquela alma ali pode estar o Frisk no final da demo. Então pode ser um lance assim, meio que de fusão de timelines ali, de linhas paralelas, entendeu? De mistura de linha do tempo. Ele pode ter rebotado a linha do tempo inteiro e ter causado um sério problema. O próprio Senso fala que não conhece você. Quando eu vi o Senso na demo, cara, eu falei assim, putz, grila é o Senso, cara, eu tenho que falar com ele. Aí eu falei assim, quanto tempo? Tipo assim, realmente, quanto tempo? Eu falei assim, o Senso é um personagem que tem noção de espaço-tempo, então ele vai saber que eu joguei Undertale antes, né? Porque o Toby Fox é genial, o cara, tipo, vê o seu save lá na sua pasta lá e envia informação pro jogo. Então ele vai falar assim, pô, ele vai saber que eu joguei Undertale antes e vai falar que me viu na outra linha do tempo, alguma coisa do tipo. Só que não, ele falou que não conhece, então, entendeu? Pode ser um reboot total da linha do tempo. Eu acho que a gente vai ter muito mais a respeito disso mais pra frente, entendeu? Vai ter muito mais a respeito do que aconteceu, do que é essa linha do tempo. Por que isso está relacionado diretamente com Undertale, né? Quais diferenças que isso pode causar na linha do tempo de Undertale? Será que isso vem antes ou depois, entendeu? Como eu falei, é um universo paralelo, é um universo paralelo. Mas possivelmente isso pode se localizar, entendeu? Temporalmente falando. É muito complicado de entender esse tipo de coisa, mas temporalmente falando ele vai ter que se localizar antes e depois ou durante, entendeu? Porque o universo paralelo, no tempo, ele vai ter que se guiar de alguma forma. Porque, tipo, se o Sense estiver velho, né? A gente sabe que é no futuro. Se o Sense estiver bebê, a gente sabe que é no passado. Apesar de ser uma linha do tempo alternativa. Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Como eu falei, eu acho que a linha do tempo se passa um pouco depois. Até porque o Gerson, né? Que é aquela tartaruga que lidera o shopping em Undertale, né? Que você pode comprar umas paradas lá. Ele já tá morto nessa demo aí, dando a entender que isso se passa um pouco à frente, sim. Porém, como eu falei, tem acontecimentos que não rolaram, entendeu? Tipo, a Alphys e a Undine se conhecerem. Tem o lance da separação da Toriel com a Asgore, né? Que isso também é uma coisa que aconteceu depois do acontecido com o Asriel. Então, nessa linha do tempo, os dois se separaram, assim, estando os dois vivos ainda, Chara e Asriel. Então, é um monte de coisa, entendeu? Que entra em contradição com o Undertale original. Vale lembrar também que as sepulturas que tem nesse Deltarune, curiosamente, elas são sepulturas que lembram seres que eram Amalgams, né, no Undertale original. Que a gente tem a sepultura de um cachorro, que fala que é bem o maior dos cachorros, ou qualquer coisa do tipo. Eu até pensei que poderia ser aquele guarda, né, do começo do jogo, que aparece em Snowdin. Só que eu também fiquei em dúvida que poderia ser aquele Amalgam que parece um cachorro, né, que ele é grande pra caramba também. Então também poderia ser esse Amalgam. Outra coisa é que ele fala daquele do gelo, né, que eu esqueci o nome dele. Que também era um Amalgam, né, que é a mãe do outro personagem lá do gelo. Que sofreu experiências no Undertale, eles falam que teve isso. E tem um outro, rapaz, que eu agora não tô lembrando. Teve mais um também que tava na lápide que também relacionava a Amalgam, eu não lembro agora o que era. Mas enfim, o único que não relacionava a Amalgam ali era o Gerson, entendeu? Então o que eu tô dizendo é que possivelmente, na linha do tempo de Undertale, às vezes eles fizeram experiências com esses monstros porque eles já estavam doentes ou alguma coisa do tipo, e eles já morreriam de qualquer forma, né? A Alphys, por exemplo, vamos botar assim.
Às vezes a Alphys selecionou eles ali, né? A Alphys com Gaster ou qualquer coisa do tipo, ou Gaster mesmo sozinho, pra fazer experiência injetando determinação neles. Já sabendo que eles estavam doentes e eles poderiam morrer, né? Talvez os próprios monstros tenham se oferecido pra fazer esse tipo de experiência, né, para poder se recuperar de uma doença ou qualquer coisa do tipo. E nessa linha do tempo de Deltarune nunca teve as experiências com os Amalgams, então eles morreram por causa dessas doenças, entendeu? E eles não se tornaram Amalgams. Isso é uma das teorias que eu tô levantando. Essa eu não vi ninguém fazendo ainda, entendeu? Mas essa é uma teoria que também pode ser possível, entendeu? Eu também levantei essa hipótese. A gente tem um laboratório, né, abandonado aí no finalzinho lá bem embaixo, tipo bem no sul do mapa, que a gente não sabe o que é aquilo ainda. Pode ser um laboratório da Alphys, pode ser um laboratório do Gaster. Tem muita gente falando sobre Gaster aqui nesse jogo, vai ter muita coisa sobre o Gaster, né? A gente tem aquele Hox XL, alguma coisa, Card, Hox Card, sei lá como é que se pronuncia essa bodega desse nome. O rosto dele é idêntico ao do Gaster, cara, apesar dele ser um personagem que ele tem uma armadura ali, um cabelo, né? Não parece ser muito cientista como o Gaster parece. O rosto dele em si, as expressões que ele tem lembram um pouco as expressões do Gaster, principalmente aquela hora que o Gaster abre o olho assim, arregala o olho, né, no Undertale original, quando você encontrava o Gaster. Então ele tem umas características que parecem muito. E outra coisa, assim, totalmente que eu não vi ninguém falando dessa teoria aqui também, mas eu notei isso, né, esse personagem, esse Hoxcard, ele tem características que lembram Metaton, o Papyrus, né, por causa dos puzzles, e também o Gaster. E apesar de Metaton, né, e Papyrus serem mencionados aí nessa demo, eles não apareceram. Eu achei curioso isso, né? Porque será que o Papyrus dessa dimensão ele tem alguma coisa de diferente, né? Será que o que falta nele é o que tem nesse Hoxcard? Será que o que falta no Metaton, que é o corpo dele, tá nesse Hoxcard também? Então eu acho que tem alguma coisa a ver, porque, assim, eu posso estar viajando, né? Mas o personagem, ele lembra os três, na minha opinião. Ele lembra, o rosto dele lembra o Gaster, a personalidade dele lembra o Metaton e o gosto dele por puzzles lembra o Papyrus. Então ele é um personagem que tem características dos três. Eu fiquei até meio curioso assim com isso, né? E o mesmo rola com o Lancer, né? Que ele parece um pouco com o Sans, né? Ele tem umas características no rosto tudo que lembram o Sans. Talvez ele pode até ser um parente do Sans, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas ele pode ser um parente do Sans, distante alguma coisa, ou um Sans de uma linha do tempo alternativa, de um universo alternativo, né? Então, galera, fica a critério de vocês aí dizer as teorias, né, de Undertale e Deltarune. O que você acha que tem, qual a ligação que essas duas franquias têm. Comenta aí embaixo o que você achou de teoria que você não viu nenhum youtuber fazendo a respeito, que talvez eu possa trazer também um vídeo de teoria desse jogo, que eu amo Undertale, né? Então eu tô amando esse Deltarune também, esse mistério que tem em volta disso. Eu acho que o Toby Fox vai solucionar muitos mistérios com o Deltarune, mas ele vai criar muitos novos, você pode ter certeza. Porque, cara, se não tiver mistério, não tem teoria. Se não tiver teoria, não vai ter um monte de fã interessado fazendo teoria de universo paralelo, de coisa, entendeu? Então, o cara sabe como criar hype em fã, entendeu? O cara sabe como criar aquele hype, assim, aquela vontade de jogar mais, entendeu? No fã. Então é isso, cara. O que, no mais, eu posso dizer que, tipo, o jogo não te dá escolhas, né? No Undertale você tinha uma escolha de ser genocida ou de ser pacifista. Esse jogo ele não te dá uma escolha, esse jogo você simplesmente tem que concluir ele, né? No começo do jogo você cria um avatar e ele já fala que você não tem escolha, seu avatar vai ser descartado, que você não pode escolher quem você é nesse mundo. Então, tipo, ele já elimina totalmente a possibilidade de escolha no começo do jogo, né? Então, mesmo que você tente matar os inimigos, né? Eu, por exemplo, sempre faço a rota pacifista, mas depois que eu terminei meu gameplay na rota pacifista, eu fui procurar na internet sobre rota genocida pra ver se alguém tinha feito, né? E eu percebi que não tem como fazer a rota genocida, que quando você começa a bater no inimigo, ele foge, entendeu? Ele não morre, ele simplesmente foge da batalha, ele não vira poeira nem nada. Então o jogo não te dá uma escolha nesse sentido, né? E no final você acaba vendo o Chara tirando a alma dele do corpo, que é uma cena muito forte. Inclusive, eu não tava esperando por isso. Tipo, ele deu uma porrada dentro do peito, assim, arrancou a alma e jogou pra fora, cara. Tipo, é muito bizarro. E como eu falei, eu acredito muito que essa alma que tá no corpo dele seja o Frisk. E isso esteja causando aflição a ele, né? Causando aflição ao Chara ali. E os dois se tornaram um só nessa linha do tempo, que é o Chris, entendeu? Que, como eu falei, é um personagem aí que é tipo uma imersão de duas linhas do tempo diferentes. Posso estar errado? Posso estar errado. Posso estar certo? Posso estar certo. Tem 1 milhão de teorias a respeito de Deltarune, pode ter certeza. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!